Saúde mental nas organizações é a bola da vez. O tema já vem ganhando relevância nos últimos anos. E um marco disso foi quando o burnout se tornou doença ocupacional. Agora, um segundo marco. A NR1 passou a exigir a inclusão dos fatores de riscos psicossociais no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ou seja, não tem mais como negligenciar a relação entre saúde mental e trabalho. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos no Metadados Convida Fernanda Biaki. Fernanda é psicóloga e tem formação em gestão estratégica de pessoas. Já atuou em iniciativas na América Latina, Estados Unidos e Europa, liderando projetos de recrutamento, desenvolvimento de times e gestão de performance em setores como tecnologia, financeiro, startups e mercado cripto. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Metadados Convida. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante e tão relevante para as organizações, para os profissionais. Muito feliz com esse convite. Fernanda, para a gente começar, eu queria entender qual que é a tua visão sobre o maior erro das empresas quando elas pensam em saúde mental no trabalho. Bom, então vamos lá. Hoje em dia, muito se fala de saúde mental no âmbito individual, né, Flávia? Então, assim, hoje as empresas, elas precisam entender um pouco mais sobre o impacto da saúde mental, principalmente na performance dos profissionais. Então, como esse tema ele vem ganhando esse espaço, eu acho que vem a grande dificuldade hoje, né, é entender a importância desse tema no contexto organizacional. Então, vinculado à performance, não é só apenas no individual, né, no aspecto de saúde mental de cada um, mas também, né, no aspecto de performance, o quanto esse profissional ou os profissionais vão conseguir entregar o que a empresa espera. Então, acho que esse é um ponto bem relevante e super importante que eu vejo ainda que existe uma certa dificuldade das empresas, né, entenderem esse aspecto. Então, é super importante a gente estar falando sobre isso aqui. Quer dizer, quando a pessoa tem saúde mental, ela consegue entregar mais profissionalmente. Exatamente. A gente já tem estudos, tá, Flávia, que dizem que a produtividade, né, realmente tem um percentual que aumenta se a saúde mental tá boa, né? Então, a gente já tem vários estudos que comprovam isso, inclusive é um dado extremamente relevante para apresentar para as empresas, né? E a gente defender essa pauta, esse tema de saúde mental. Porque não é só o profissional estar ali, que a gente chama que é o presenteísmo, né? O profissional, ele está ali, ele está presente, mas será que ele realmente está presente em termos de estar bem, ele está com a saúde mental boa para desenvolver um bom trabalho? Então, aí que entra esse fator da performance, né? O quanto a saúde mental impacta na performance dos profissionais. Muitas empresas fazem ações pontuais de saúde mental, tem palestras, entrega de brindes, sessões de yoga, massagem. Isso é suficiente quando a gente fala desse assunto saúde mental? Ou é preciso fazer mais? É preciso buscar ações com mais efeito na saúde dos colaboradores? Excelente pergunta, Flávia, e é uma coisa que eu falo muito sobre isso. Quando a gente faz algumas ações sem entender o que de fato acontece dentro das organizações, muitas vezes a gente nota que não é eficaz, né? Daqui a pouco a gente vai ter algum afastamento ou baixa de performance, como eu estava falando antes. Por quê? Porque a gente não entendeu o contexto. Então, essas ações, elas são, eu sempre digo assim, elas são ações preventivas, né? Elas são ações necessárias também,
Porém, muitas vezes isso não vai resolver o problema daquela organização, né? Então, é preciso fazer um diagnóstico mais aprofundado e a gente já tem ferramentas para isso, tá? Então, esse é um ponto bem importante de trazer, onde a gente consegue medir, de fato, como que está a saúde mental das equipes. Então, essas ações que são feitas, né, pelas empresas, e tem, obviamente, são ações boas, mas não necessariamente elas vão ser eficazes. Antes a gente precisa entender o contexto, né? É preciso perguntar para as pessoas. Então, tem algumas formas de fazer isso, tá? Quais são essas ferramentas? Tu consegue trazer alguns exemplos para gente? Perfeito. A gente já tem algumas ferramentas, alguns inventários, né, que a gente chama assim, dentro da psicologia organizacional, que são tipo diagnósticos, né? São testes que a gente aplica, onde a gente vai conseguir identificar quais são os pontos que a gente precisa agir, né? Então, por exemplo, a gente aplica esse inventário nas equipes, que são testes, que a gente já tem isso, né? No nosso conselho, a gente já tem esses testes, a gente aplica com as empresas, então faz tipo uma pesquisa de clima, e a gente consegue mensurar o que está acontecendo, né? É questão de comunicação, é questão de, daqui a pouco, excesso de trabalho, resiliência, a gente já tem ferramentas que conseguem medir isso. Então, por exemplo, tem equipes que têm muita pressão, né, por entrega, e às vezes isso impacta na saúde mental. Então, a gente consegue medir isso através dessas ferramentas, que são testes psicológicos validados, tá? E a gente consegue ter um diagnóstico muito mais preciso. Isso pode ser usado lá naquelas ações, planos de ação do PGR, que agora também passa a ser uma exigência da NR1. Exatamente, exatamente. É uma ferramenta muito boa, porque ela vai conseguir também medir, que é aquilo que o PGR fala, né? Do que está mais crítico. Então, também tem isso. Ah, isso aqui é um fator que está mais crítico na minha equipe. Ah, comunicação ou pressão, né? Então, tem como a gente medir vamos dizer assim, por urgências, né? O que está mais urgente? Ah, está mais urgente a gente ver esse aspecto antes, né? Então, a gente consegue ter esse dado um pouco mais efetivo, né? E qual que é o papel, Fernanda, do RH em transformar o cuidado com a saúde mental do colaborador em algo contínuo dentro das organizações? O RH, eu sempre digo que ele é um grande pilar da cultura e ele é um parceiro, né, estratégico das lideranças. Então, assim, o RH, ele tem o setor de RH, a área de RH, ele precisa estar muito próximo das lideranças para que, de fato, ele consiga levar esse assunto de saúde mental como um assunto que vai mudar, né, o que eu digo sempre da performance, tá? Então, assim, o RH ele vai trabalhar muito em parceria com as lideranças e tem o papel fundamental de influenciar os líderes para esse assunto, né? Trazer dados, trazer números, porque a gente sabe que muitas vezes, né? Eu tenho experiência com RH também. Muitas vezes a liderança ela precisa de números, ela precisa dos porquês. Mas por que eu vou trabalhar com esse assunto? Por que isso é importante? Então eu digo que o RH ele está ali para ser um porta-voz, né? Para estar junto com a liderança e dizer assim, olha, se a gente fizer isso, olha o impacto disso para a sua equipe, né? Então é um grande parceiro e precisa muito dessa influência, né? De realmente fazer com que os líderes entendam a importância desse assunto. Pois é, e a gente sabe justamente que a liderança é um grande pilar do bem-estar do colaborador, né? Quais práticas assim de gestão são importantes para que isso se mantenha? Bom, o famoso one-on-one, que a gente chama, né? De estar falando com os colaboradores, escutando,
tá? Porque o que que acontece? Muitas vezes as lideranças, eu digo assim, sem culpa, né, Flávia? Porque os líderes também precisam de suporte, precisam muitas vezes de ajuda. E aí é que entra o RH, né? Como um grande parceiro na área de gestão de pessoas. Então, a liderança, ela tem alguns rituais de gestão que aproximam eles das equipes. Então, esse ritual de one-on-one, de acompanhamento, de escuta, né, das equipes, de ter um momento de escuta, sem estar pensando só no resultado, né? Então, ter esses momentos de descompressão, que a gente chama, que são momentos um pouco mais leves, né? Onde as pessoas conseguem, daqui a pouco, trazer mais elementos da sua vida. Então, são algumas práticas que a gente vê que funcionam, né? Então, ter uma comunicação clara, isso também é fundamental. A gente fala muito sobre comunicação, né? Então, é a arte da escuta. Eu acho que um grande líder, né, tem que ter muito essa habilidade de poder escutar, e não só escutar com uma vontade de daqui a pouco, eu vou agir, eu vou dar um feedback, né? Não, é realmente acolher as pessoas. Então, esse é o papel da liderança, de realmente escutar não só assim, em relação a resultado, né? Eu acho que tem que ter essa proximidade com a equipe, e assim a gente vai conseguir trazer as pessoas para perto, né? Não deixá-las tão distantes, elas poderem realmente trocar, de dizer, olha, eu estou com essa dificuldade. Como é difícil isso, né? No ambiente organizacional, as pessoas têm muita dificuldade de trazer isso. E como é que elas vão trazer isso? Se a gente permitir esse espaço de escuta, né? Então, a liderança, ela precisa disso, precisa ter esse espaço. Precisa garantir um ambiente seguro psicologicamente. Exato, exatamente. E não tem, pelo que eu entendi da tua fala, não tem muito como criar esse ambiente sem oferecer isso de maneira conjunta, ou seja, é um trabalho conjunto do líder, do RH, o colaborador vai estar ali também trazendo a sua colocação, ou seja, um trabalho conjunto, organizacional mesmo, para que possa se criar esse ambiente seguro de trabalho psicologicamente e assim se criar também um ambiente com saúde mental. Exatamente. É uma organização, né, Flávia, que eu sempre digo que as organizações são orgânicas, então tudo é muito dinâmico. E tudo que acontece numa organização, ela trabalha com o emocional das pessoas. Então, saúde mental e tá ligado com esse aspecto emocional de todo mundo. Então, é uma questão que tem que ser mensurado não só pontualmente, não é só uma ação, é algo que a gente tem que fazer constantemente, né? E aí a gente tem que pensar em ações, escutar os colaboradores e pensar em ações que são necessárias, mas sempre pensando, não é o fim, isso é uma coisa contínua, né? Uma organização, ela vai mudando, ela vai tendo outras prioridades, outras metas, e a saúde mental junto, né? Então, ela não é algo, é estático, eu vou fazer essa ação e vai tudo melhorar, né? É algo contínuo. Fernanda, tem como saber se um comportamento, atitudes, elas são tóxicas, né? Essa palavra que a gente aplica tanto, né, na contemporaneidade, se elas são tóxicas de antemão, eu preciso evitar isso. Como saber? Tem como saber antes? Porque também tem muitas organizações que já estão há tanto tempo trabalhando daquela maneira, daquele jeito, que elas até param de fazer esse tipo de autocrítica. É possível fazer esse tipo de análise agora para poder fazer também a mudança na sequência? Tudo, Flávia, eu sempre digo que tudo precisa ser medido, né? A gente precisa entender qual é o comportamento que está afetando. E a gente tem, como eu falei, ferramentas. Então, assim, como que a gente vai medir um comportamento tóxico? A gente vai ter que perguntar, a gente vai ter que questionar. E aí entra um ponto bem importante da pergunta, que muitas pessoas não se sentem à vontade de trazer. Olha,
tal comportamento é tóxico e isso está me afetando. Então, as empresas, elas podem, e elas existe isso, né, de canais de denúncias, é que essa palavra é muito forte, né? Mas existem canais onde as pessoas podem trazer também esses dados de, olha, tal comportamento está afetando o meu psicológico dentro da empresa de uma forma anônima, né? Então, isso é bem importante. Quem não se sente à vontade, olha, não quero falar daqui a pouco com RH, porque daqui a pouco o RH, sei lá, né? Então, existem esses meios, esses canais que a pessoa ela pode fazer uma denúncia, né? Ela pode trazer algum elemento e a gente consegue pegar, ó, tá acontecendo isso. Mas existe também, como eu falei, né, Flávia, ferramentas, testes psicológicos que a gente consegue medir isso. Isso é pouco falado, né? Isso é pouco falado. Né? As pessoas não falam tanto isso, mas existem hoje vários testes que são aplicados em empresas que a gente consegue extrair muita coisa. Então, assim, até valeria uma outra live para falar sobre eles, porque são testes validados, científicos, então tem um embasamento estatístico muito, né, de um teste, então a gente consegue ter isso, ter esses dados, e para o RH isso é muito legal. Quando a gente tem esses dados, é muito mais fácil de a gente agir na coisa certa, né? Então, assim, não adianta a gente pensar em várias coisas, várias ações legais, mas será que faz sentido, né? Que nem você falou, Flávia, pô, tem empresas que trabalham sempre da mesma forma, existiram há 20 anos fazendo da mesma forma. Como que a gente vai fazer alguma coisa para mudar a cultura? Primeira coisa que eu digo é: vamos ter dados, vamos ter indicadores, vamos ter números. E aí a gente vai conseguir trabalhar com isso e fazendo essas mudanças de cultura aos pouquinhos, né? Um primeiro passo, então, talvez seja parar de trabalhar no achismo. Porque Exato. muitas vezes a gente parte de que é saúde mental, é um assunto subjetivo, não tem muito como partir de uma parte prática e muito bem estruturada, então vamos fazer testes e testes empíricos. Mas não, a gente já tem algo validado que pode ser aplicado. Exatamente, exatamente. Isso vai ajudar muitas vezes a enxergar coisas que as pessoas não trazem, não levam para uma pesquisa de clima, né? Então, assim, a pesquisa de clima ela é fundamental, ela é ótima, mas muitas vezes a gente não consegue pegar no detalhe o que realmente a gente precisa fazer, né? Para melhorar a saúde mental das equipes. Então, eu digo assim, eu sou uma pessoa apaixonada por teste psicológico, porque fora que tem todo um embasamento estatístico de números, a gente consegue mensurar isso e levar de uma forma estratégica, né? Que nem você falou, Flávia, não é no achismo, não é no, eu tô sentindo que a equipe está mostrando isso. A gente teve mais turnover em tal área, então está acontecendo isso, né? Então, assim, não tem dado, não tem como comprovar. E com um teste, a gente consegue. E aí é que, para mim, é o pulo do gato, como a gente diz, né? A gente consegue ter dados, e eu trabalho muito com dados. Aí a gente consegue levar isso e levar os impactos disso também. Fernanda, para a gente encerrar, daqui para frente, no futuro, o que tu vê como tendência ou necessidade nessa área de saúde mental? Olha, eu vejo só perspectivas boas para essa área, porque tem coisas, né, que eu falo muito sobre isso até entre pessoas que eu conheço. Tem coisas que a inteligência artificial ela não vai entender, né? Ela não vai conseguir, não vai ter substituição, né? A inteligência artificial ela não vai conseguir substituir, por exemplo, a empatia, a criatividade de resolver problemas. Ela resolve algumas coisas, mas o fundamental tá na interação com as pessoas, né? Na troca, na dinâmica,
na cultura organizacional. Isso aí, a saúde mental está super em alta e vai ser cada vez mais. E não vai ter inteligência artificial que resolva aspectos de saúde mental, porque isso é humano, né? Isso a gente, que nem eu trouxe, né? Existem dados que a gente consegue mensurar, mas tudo é muito humano. As lideranças precisam estar cada vez mais próximas da equipe, ter essa sensibilidade. Então, assim, o tema de saúde mental é algo que eu vejo com muito futuro. A ANR agora, né, tudo que estão se falando aí do aspecto de saúde mental, a ANR, enfim, tá dando, uma ponta, né, do que tá por vir, do que está por vir, porque isso deu um alerta, isso deu um olhar diferenciado para a saúde mental que antes não existia. Então eu vejo que no futuro, cada vez mais as empresas vão se dar conta da importância desse tema, né? Que impacta no físico, impacta na produtividade, impacta nas relações, impacta no afastamento, na saída de empresa, né? Na saída dos talentos. Então, tudo isso está começando agora, vamos dizer assim, esse movimento, né? Da gente ir falando mais sobre isso, enfim. No futuro, eu vejo que vai ser uma área que todas as empresas vão ter. Todas as empresas vão precisar olhar para isso. Agora está começando, vamos dizer assim, né? Mas as empresas vão se dar conta. Eu acho que já estão se dando conta. Que não é só a saúde física, não é só o colaborador estar fisicamente trabalhando, né? Isso é algo que as empresas já vão conseguir ver com essas medidas, essas leis que estão chegando da ANR, o burnout entrando como doença ocupacional. Então, assim, tem muita coisa pela frente, né? E eu vejo que, sim, o tema de saúde mental, já existem empresas que já têm uma área específica dentro das empresas só para falar de saúde mental, né? Grandes empresas. Então, eu vejo que no futuro vai ser uma área bem valorizada. E com a substituição das gerações, a entrada das novas gerações, a partir da geração Z, principalmente, millennials já vinham falando disso, mas a geração Z traz essa preocupação ainda maior e a tendência é que as próximas também continuem esse movimento, né, trazendo essa preocupação com a saúde mental. Então vai haver uma substituição aí das gerações no mercado de trabalho nas próximas décadas e isso vai ser inevitável, certamente. Exatamente. A gente já está vendo esse movimento, né, Flávia? Que as empresas muitas vezes estão perdendo profissionais talentosos ou os talentos, né, escolhendo muito onde vão trabalhar e olhando para isso. Antes a gente não existia tanto isso. Era assim, eu vou trabalhar e vou daqui a pouco fazer uma carreira de 30 anos e o ambiente não importa, né? Se eu sofrer ou se eu não sofrer, eu vou estar lá. E hoje em dia, as gerações novas já não quero isso para mim. Já estão tendo esse olhar um pouco mais criterioso. E isso justamente porque começou a se falar sobre isso. Então, a importância de a gente estar falando, né, desse tema. E é isso, eu acho que as gerações cada vez mais vão estar olhando para os ambientes de trabalho, com certeza. Muito bem, Fernanda Biak, psicóloga com formação em gestão estratégica de pessoas. Muito obrigada por ter participado do Metadados Convida, falando sobre esse tema tão importante que é a saúde mental no trabalho, saúde mental nas organizações. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante e que a gente possa falar cada vez mais sobre esse tema. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada a você que nos assistiu aqui no Metadados Convida. Você assiste outros vídeos do Metadados Convida aqui no canal do YouTube. Também pode ler os textos e as entrevistas no blog da Metadados, metadados.com.br/blog. Até mais!